Um homem de 41 anos que usou um cachorro pitbull para matar uma cadela aqui em Divinópolis, a cadelinha Mel, foi preso ontem, preventivamente. Depois de estumar o pitbull na cadelinha, que a matou, ele pegou essa cachorrinha, jogou ela numa parede, num muro e ainda colocou fogo. Ele se apresentou na delegacia para prestar depoimento e acabou sendo preso preventivamente. O crime foi no fim de semana passada. Nós mostramos o caso aqui no Alterosa Alerta na segunda. Veja aí. O mandado de prisão preventiva foi cumprido ontem à tarde, quando o agressor de 41 anos se apresentou acompanhado de um advogado. Segundo a investigação da Polícia Civil, ele fez com que um cão da raça Pitbull atacasse a cadelinha Mel até a morte. Outros vizinhos cuidavam, muitos vizinhos gostavam dela, ela brincava no campo, tinha quem a acolhesse de dia, tinha quem a acolhesse de noite, era uma boa menina. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem aparece arrastando a cachorrinha e a joga contra a parede. Logo depois, o criminoso sai caminhando e volta em seguida carregando um colchão, onde ele coloca o animal e ateia fogo. Após a divulgação das imagens, ele compartilhou fotos nas redes sociais dizendo que ficou ferido depois de ser derrubado pela cadela. Em uma mensagem de áudio, ele diz estar arrependido. Você não sabe tanto que eu estou me sentindo mal com tudo isso que aconteceu. Sabe, se pudesse voltar atrás, eu tinha voltado atrás. Eu agi errado. Segundo a Polícia Civil, o autor deve ser indiciado por maus tratos a animais. Se condenado, ele pode pegar de 2 a 5 anos de prisão com aumento de pena devido à morte do animal. É isso. Quando a gente falou sobre o caso, né, inclusive quando nós estivemos lá no Vila Romana, ouvimos os vizinhos e já trouxemos essa informação de que a cadelinha foi morta por um pitbull do próprio agressor, né, levou o pitbull lá, estumou o pitbull na cadelinha, depois dela morta, ele fez isso com ela, ainda a jogou no muro e colocou fogo da forma que ele fez aí, que nós mostramos. Disse inclusive, mas a cadelinha no áudio, né, que ele divulgou nas redes sociais, a cadelinha nem foi queimada, a minha mulher foi lá e pegou, mas na verdade não tem nada disso. E aí, naquela ocasião, eu fiz uma pergunta para a Polícia Civil, porque nós recebemos a informação que tinha um mandado de prisão contra ele e ele mesmo tinha ciência disso. Tanto é que nas conversas que nós tivemos com ele, ele falou, eu não me apresentei ainda porque eu acho que tem um mandado de prisão, né, e eu vou ver o que eu faço. Nós tentamos conversar com ele, tentamos ouvi-lo. Ele falou, não, vou entrar em contato com o meu advogado, e depois de uns 2 dias ele desapareceu e não respondeu mais às nossas mensagens. E na minha cabeça, a partir do momento que a Polícia Civil não respondeu sobre ter ou não mandado de prisão contra ele, aquilo para mim eu tive aquilo como que sim, tinha um mandado de prisão e a polícia não iria divulgar para a imprensa. Por quê? Porque ele não iria se apresentar. No entanto, ontem ele se apresentou acompanhado de um advogado, que é o direito dele, e já tinha um mandado de prisão contra ele, prisão preventiva. Ele está neste momento no presídio Floramar. Errou feio, né? Por mais que a cachorrinha de repente tenha provocado a queda dele de moto, ele diz no áudio que já tinha reclamado sobre essa questão da cachorrinha correr atrás das pessoas, né? Falou um monte de coisa, mas não existe justificativa para tamanha violência. E eu acho que ele tem consciência disso. Eu acho que ele tem consciência. Pode pegar de 2 a 5 anos de prisão, se condenado, ainda pode ter a pena acrescida, né? Pelo fato de ter matado, de certa forma, a cachorrinha, mesmo que foi ele que levou o animal lá, caso contrário, a cachorrinha não estaria morta, né? E vai ter que pagar pelo crime que cometeu. Essas questões são complicadas, mas a gente precisa, acima de tudo, assumir os nossos atos e ter consciência, né, daquilo que a gente faz. Violência pode ser com animal, com ser humano. Violência não gera ou não leva ninguém a nada. Pelo contrário, não resolve problema nenhum, só piora a situação. E as leis precisam ser aplicadas e as pessoas precisam ser punidas. Nós vivemos em sociedade
e nós precisamos aprender a respeitar as regras, mas principalmente aprender a respeitar o próximo, seja o ser humano ou seja um animal. Coisa que infelizmente hoje em dia, né, praticamente não acontece. O que a gente tem visto aí de pessoas fazendo com seres humanos, né, pessoas às vezes até próximas, e com animais, então, é impressionante. Cada dia que passa que eu vejo uma situação e eu me pergunto como é que a pessoa tem coragem de fazer isso. E nem foi no repente. Eu até comentei aqui durante o dia que nós trouxemos a reportagem, porque eu já caí de moto, eu já caí de bicicleta, porque cachorro entrou na minha frente. A gente fica com raiva? Fica. Não tem como não ficar, né? Aí se você tem uma atitude ali, por mais que não seja o correto, mas é justificável, né? Você acabou de cair, você machucou, né? Mas não, se ele tiver caído mesmo, porque ele postou essas fotos aí, a gente não sabe ainda a veracidade, se isso foi de fato no dia ou não, e isso vai ser apurado certamente durante a investigação, durante o inquérito, mas ele teve tempo depois para ir em casa, para pegar um cachorro, para levar o cachorro lá, para matar a cadelinha, depois para pegá-la e fazer o que ele fez, né? Deu para pensar bastante, não deu?